A Silvia Gadelha é psicóloga especialista em crianças e adolescentes e autismo infantil. Bom dia, minha querida. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Na paz, na tranquilidade. Que bom, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Vamos começar então com uma pergunta. Existe uma fórmula correta para educar os filhos? Então, se existisse, eu ia pegar essa fórmula para mim, né? Porque, infelizmente, não existe uma forma para a gente educar os filhos, né? Então, é muito subjetivo eu falar que existe uma forma para os pais educar os filhos, né? Então, assim, existe manejo, né? Existe, assim, forma que a gente pode forma assim, exata, igual receita de bolo não existe. E o que realmente importa na hora de educar? Porque a gente tem as nossas emoções, a gente já recebeu um monte de informações quando criança, e por mais que a gente leia, por mais que a gente intua, por mais que a gente veja, na hora de educar, às vezes baixa um trem meio esquisito e a gente faz alguma coisa errada. Mas o que importa? Na hora de educar, o que é que a gente tem que fazer? Então, na hora de educar, os pais já conhecem os filhos, né? Então, assim, como eu já conheço os meus filhos, eu entro com aquela educação que eu acho que naquele momento vai ser uma intervenção tranquila, uma intervenção exata, né? Então, assim, o educar inclui muito a questão do cuidado, do amor, do carinho, né? Então, assim, quando eu vou chamar atenção e quando eu vou pontuar uma criança, eu tenho que fazer um contato visual e fazer ele perceber que ele errou naquele momento. Né? Meu filho, você está errado, né? Não é desse jeito que funciona. Então, assim, pontuar, fazer a criança entender que ele errou naquele momento é importante. Não só eu chegar punindo, colocando observações que a criança não vai entender. A criança tem que entender que ele errou e que ele precisa corrigir aquele erro. Ah, tá certo. Castigo educa, doutora? Oi? Castigo educa? Castigo educa? Depende, é muito subjetivo, porque assim, às vezes a criança é necessário que ela reflita sobre aquele comportamento que não foi adequado naquele momento. E às vezes a criança tem uma restrição de comportamento muito grande. Então, às vezes, os pais têm que fazer restrições de alguma coisa que a criança goste muito para ela refletir e pensar naquele comportamento que não está adequado. Não é um castigo, mas assim, restrição de algumas coisas. Dependendo muito da criança, ela entende que aquele castigo está sendo muito agressivo. Então, assim, é muito subjetivo a gente falar que o castigo educa, mas o castigo ajuda você a refletir, pensar nas suas atitudes. Ah, tá certo. E quais as consequências que uma criança educada com castigo poderá ter futuramente? É igual a gente falou, depende muito do castigo, né? Se você pontuar, fazer a criança refletir sobre esse pensamento que não está adequado nesse momento, então, assim, o castigo de bater mesmo, de agressão, eu posso carregar para uma vida adulta de complicações, né? Pode afetar todo o meu emocional. Então, esse castigo mais agressivo, você pode ter consequência no futuro, uma autoimagem destruída, não é? Você pode entrar numa relação abusiva porque você foi muito punida na infância. Então, assim, a educação, eu sempre falo que a educação é com muito carinho, né? Eu sou especialista só em criança e adolescente, então, assim, os pais hoje em dia, ele não consegue educar as crianças, né? As crianças educam os pais, né? E eu fico, assim, extremamente chateada com isso, porque eu falo, paizinho, você tem que ter uma estrutura emocional para pontuar. Isso não tá certo, isso tá errado, né? Toda vez que você percebe que essa criança, principalmente a criança com TEA, que os pais acham que tem um diagnóstico de TEA, então eles não conseguem entrar com a educação mais positiva, que a educação positiva também ajuda muito. Então, a criança, ela tem que ser educada, ela tem que refletir sobre os erros dela. É isso. Tá, você tá falando aí, eu tô pensando aqui comigo e a dona de casa também pensando lá, a vovó, que muita vovó aí educa neto, né? Eu preciso me educar primeiro para depois educar meu filho, meu neto, meu sobrinho?
eu preciso ter uma maturidade emocional para ser mãe. O que eu percebo? As mães que eu atendo hoje, as mães, elas engravidam, têm um filho e se anula. Deixa de viver, deixa de ter relações com outras pessoas para viver por conta de um filho. Então, assim, não pelo fato de eu ser mãe que eu vou me anular. Então, assim, eu preciso sim ser mãe, eu preciso educar o meu filho, mas eu não posso esquecer que eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, eu tenho as minhas particularidades e as minhas individualidades. Então, assim, as crianças de hoje em dia, elas estão educando o lar. Então, tá um papel, assim, inverso, né? Então, assim, o pai que tem que educar, e eles são educados pelas crianças, são crianças muito opositoras, né? Que colocam regras e limites o tempo todo, e que a juventude, as mães dessa geração não tá sabendo pontuar. Não é pôr de castigo, mas refletir, você tá errado, você não pode fazer isso comigo, né? Você machucou a mamãe tá muito chateada, então, assim, esse comportamento eu não aceito. Né? Então, assim, toda restrição de comportamento quando a criança está muito agressiva, no início aumenta para depois diminuir, mas tem que entrar com uma educação o tempo todo. Meu filho, você é muito querido, você é muito amado, mas eu não aceito você fazer isso comigo. Isso não está legal nesse momento. Então, eu acho que falta muita consciência de saber o que é o certo e o errado. Não é eu deixar a criança mandar na casa o tempo todo, né? O provedor da casa são os pais, então os pais têm que ter essa estrutura emocional para cuidar, porque eu falo o seguinte: quando a criança ela é criada num ambiente mais seguro, de ordem, de organização, emocionalmente ela cresce mais, ela é mais estruturada emocionalmente. E a questão da regra e dos limites, a criança tem que ter para ela crescer. A criança que não tem regras, não tem limites, ela não amadurece emocionalmente. Isso é muito ruim, porque pode desenvolver um pré-adolescente muito difícil, né? E um adulto muito complicado nas questões emocionais. Né? Você está falando aí, eu estou me lembrando aqui de um dito popular daqui do estado de Goiás que eu adoro. Aqui é muito rural, né? E quando o boi vai com a corda, ele foi embora com a corda e já era. Como que eu vou tentar resgatar essa criança que eu eduquei permissivamente? Quer dizer, eu não eduquei. Ela se tornou uma criança permissiva, né? Eu deixei ela ficar assim. O boi foi embora com a corda, e agora? Tem jeito de retomar essa relação? Tem jeito sim de você resgatar esse filho para você ir fortalecendo o vínculo, né? Então, a partir do momento que eu vejo que meu filho está muito afastado, que ele está diferente, que ele está muito agressivo, eu tenho que parar e pensar, poxa, onde que eu errei, o que que eu estou fazendo para mudar isso, né? Tem sim como eu ir lá resgatar, eu fazer um processo terapêutico para eu me entender, para eu ser mais positiva, né? Pontuar nas horas certas, porque os pais também, eles trabalham muito, têm muita responsabilidade, então assim, não tem um tempo de qualidade com os filhos, né? Os filhos são criados pelos terapeutas, pela escola e pelas babás, né? Então, assim, os pais não têm esse tempo de 20 minutos para ter um tempo de qualidade, para ensinar, né? Para falar, nossa, meu filho, você é importante para a mamãe, né? Eu te amo, você é uma coisa muito legal na minha vida. Eles não têm esse tempo para fortalecer esse vínculo com o filho. Isso é muito difícil. Eu acho que os pais não estão tendo muito tempo, não, mas tem tempo para academia, tem tempo para um barzinho, tem tempo para assistir uma série. Isso aqui é um puxãozinho de orelha, né? Agora, eu te pergunto, você acredita que o caminho para um relacionamento respeitoso com os filhos realmente tem que passar por uma terapia? Não, depende, porque assim, eu sou mãe, né? Eu crio a minha filha plantando sementinha todos os dias, né? Minha filha, minha filha, você tem que respeitar, você não pode falar assim com a mamãe, minha filha, você me magoou, tá errado, né? Quem manda aqui sou eu e sou o pai, quem manda na casa são os provedores. Então, assim, explicando, conversando o tempo todo, diariamente, né? Plantando aquela sementinha do bem. Olha, esse comportamento seu não é importante. Né? Então, assim, vamos rever como que faz, né? Essa agressividade não é sua, né? O que está acontecendo? Então, falta a gente conhecer os nossos filhos. A partir do momento que você conhece o seu filho, você não tem muitos problemas de comportamento. E quando você não é muito permissível, né? Então, assim, a gente esquece
educar é ser permissível, não é isso, são coisas totalmente diferentes, né? Se eu estou educando, se eu estou plantando uma sementinha todos os dias, eu vou ter um fruto no futuro. Ok, chegou uma pergunta aqui agora, a pessoa pediu para não falar o nome. E ela está dizendo o seguinte, que quando o filho estava entre 16 e 17 anos, ele falava o tempo todo que quando eu completar 18 anos, você não manda mais em mim, não me manipula mais, eu vou fazer o que eu quero. E assim aconteceu. Fez 18 anos e se sentiu livre. Qualquer coisa que a mãe o criou sozinha, qualquer coisa que ela falava, ele falou, agora eu tenho 18 anos, eu mando na minha vida. E ele foi para cima dessa mãe com toda a agressividade. E agora? O que essa mãe? Essa mãe está acuada. Essa mãe se sente desprotegida de qualquer uma outra ajuda, né? Porque ela é uma mãe sozinha. Como que a mãe faz para mostrar para esse filho que realmente tem que ter hierarquia? Isso que você falou agora há pouco. Ele tem algum transtorno, assim, um TOD, um TDAH, ou é um adolescente, assim, normal? Porque geralmente quando o adolescente ele tem esses comportamentos muito agressivos, a gente tem que investigar porque às vezes tem outras comorbidades atrás desse comportamento. Às vezes não é só o comportamento do adolescente ou do pré-adolescente, às vezes tem outras coisas que acaba manifestando através desse comportamento. Às vezes pode ser que não seja nada, mas pode ser assim um pedido de mãe, cuidado, eu tô aqui, mãe, eu preciso mais de você nesse ponto, né? Então, assim, é muito subjetivo eu falar alguma coisa, porque eu tenho que conhecer, né? É verdade. Como que foi esse vínculo, né? Como que foi essa criação, como que foi essa presença como mãe, essa presença como filho, né? Essas intervenções, se realmente foi uma mãe que cobrou muito, ele não tinha estrutura emocional para dar para a mãe o que ela exigia. Não sei, é subjetivo. É verdade. Né? Só que o que ela tem que fazer nesse momento? Vamos ser simples. Nesse momento, ela tem que resgatar o filho dela. Né? Então, assim, seria legal ela encaminhar por um especialista de família, até para ela voltar a ter esse vínculo com ele e trazer ele para perto dele, porque esse comportamento agressivo pode ser que ele queira ela perto, mas que ele não entenda conscientemente, mas pode ser que ele quer essa atenção, porque uma pessoa quando ela se sente muito longe, muito acuada, ela é agressiva, né? Ela vai no seu ponto mais, na sua ferida, né? Ela enfia o dedo na ferida e jorra sangue, então é subjetivo eu falar alguma coisa. Eu acho que respondeu, né, telespectadora? Minha querida, muito obrigada por você ter vindo aqui falar comigo. Antes de eu encerrar essa entrevista, eu queria saber um pouquinho sobre criança autista. Como que a gente lida com uma criança autista na sua agressividade? É diferente? É diferente, porque geralmente a minha preocupação maior e o que eu luto o dia inteiro. Paizinho, não é porque a criança tem um diagnóstico que é uma criança diferente. Então, assim, os pais acham que a criança que tem TEA, que tem um diagnóstico de autismo, do espectro do autismo, ela tem que ser super protegida, ela tem que ser uma criança que faz tudo, manda em tudo, e não é isso, é uma criança normal, que tem as suas individualidades, tem as suas particularidades, e precisa muito, mais do que uma criança atípica, de regras, limite e fortalecimento do vínculo. Então, assim, eu sempre falo para os pais, paizinho, cuida dessa criança como se fosse como uma criança normal. Não é a questão de carregar um diagnóstico dessa superproteção, porque os pais superprotegem e na pré-adolescência tem muitos problemas com essa criança, e a criança não obedece comandos. Tá? É uma criança super adorável, uma criança com altas habilidades, às vezes vem sem habilidades, mas é uma criança normal. Mas o meu problema são só os pais que super protegem essa criança em todos os sentidos. Na escola, na pracinha, né? Esses dias eu estava até brigando com a mãezinha, que ela tava, a criança dela estava brigando com a outra criança, tomando uma bola, e a mãe entrou no meio. Eu falei, não, deixa ela se defender. Ela é uma criança normal, por que você tem essa super proteção o tempo todo? Ok. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Que Deus te abençoe, bênçãos do Pai Eterno para você e volte mais vezes, tá bom? Fica com Deus, obrigada, gente.